Bem-vindo a todos, pessoal. Meu nome é Diego Jacques e a gente vai continuar nossa Lei de Responsabilidade Fiscal comentada artigo por artigo, para você gabaritar na hora da sua prova. E agora a gente vai falar sobre a Lei Orçamentária Anual, que está dentro da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui tem uma breve apresentação sobre mim, mas vamos logo para o que interessa. Então, lembrando que nas outras aulas a gente falou tanto da questão da receita corrente líquida, a gente falou do planejamento inicialmente, principalmente por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora, então, a gente vai tratar especificamente da nossa Lei Orçamentária Anual. E olha só, então a gente vai começar com o nosso artigo 5º falando o seguinte, ó, o projeto de lei orçamentária anual. O que acontece, pessoal? Esse projeto de lei orçamentária anual quer dizer que é a parte inicial da nossa lei orçamentária anual. O projeto ele é sempre encaminhado pelo nosso poder executivo, depois ele vai para o poder legislativo, é votado, tem as emendas, né, todo o trâmite legislativo, depois ele volta para a sanção para o nosso poder executivo e por fim ele se transforma na nossa lei orçamentária anual. Então aqui a gente está na fase inicial, ou seja, quando o poder executivo encaminha esse projeto para o poder legislativo. Então o artigo 5º fala o seguinte, o projeto de lei orçamentária anual elaborado de forma compatível com o quê? Com o nosso plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta lei complementar. Então, pessoal, olha só, lembra? A gente colocou principalmente ali na hierarquia dos instrumentos de planejamento. A gente inicialmente tem o nosso plano plurianual, depois a gente, com base no nosso plano plurianual, a gente elabora a nossa lei de diretrizes orçamentárias. E por fim, a gente tem a nossa lei orçamentária anual, que é elaborada tanto com base no nosso plano plurianual, quanto também com a nossa lei de diretrizes orçamentárias. E pessoal, já ia me esquecendo o que você pode fazer para ajudar aqui o nosso canal, já dá aquele joinha e também se inscrever aqui no nosso canal e, se possível, também divulga esse nosso canal para a gente continuar fazendo vídeos totalmente gratuitos para você, tanto utilizar para entender mais sobre finanças públicas, quanto também para você que quer passar em concurso público. Então vamos lá, pessoal, continuando aqui o nosso artigo, a gente vai falando do quê? Então a gente está falando especificamente aqui do nosso projeto de lei orçamentária anual. Então, a gente está falando da compatibilidade dele tanto com o PPA, quanto com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e também com a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. E aqui, então, a gente vai falar como é que é feito principalmente essa compatibilidade. Está falando que nesse projeto conterá em anexo, ou seja, o anexo à nossa Lei Orçamentária Anual, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o parágrafo 1º do artigo 4º. E o que se refere, essa remissão aqui, praticamente é o nosso anexo de metas fiscais. Lembra, pessoal, que a gente colocou a questão das metas fiscais? Receita, despesa, resultado primário, resultado nominal e dívida? Então aqui, na hora que a gente encaminhar esse nosso projeto de lei orçamentária anual, ele tem que estar compatível com aquilo que a gente previu de todo o nosso sistema fiscal aqui do Estado, né? Daquele panorama que a gente fez das finanças públicas para determinado exercício financeiro. Então, se por exemplo, a gente está falando, olha, em 2026 a gente espera uma arrecadação maior, a gente fez toda aquela prospecção, né? Muitas vezes colocando para os dois exercícios seguintes e fazendo um verdadeiro panorama das finanças públicas daquele exercício. Então, minha lei orçamentária anual, ela tem que ser compatível com a minha lei de diretrizes orçamentárias e para eu saber como é que está essa compatibilidade, eu tenho que fazer um anexo específico para ela. Será também acompanhado do documento a que se refere o parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição, bem como das medidas de compensação à renúncia de receitas e aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado. Então, pessoal, mais uma vez aqui, essa remissão se refere ao demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. E aqui, a gente já estudou esse parágrafo quando a gente falou sobre a nossa lei orçamentária anual. Então, se você quiser saber um pouco mais dele, é só ver aqui o vídeo que está passando bem aqui no card. E o ponto principal aqui desse inciso é que, além desse documento, além desse demonstrativo, ele também está falando que eu vou colocar na minha lei orçamentária anual as medidas de compensação das renúncias de receitas e também do aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado. E a gente já viu isso aonde? Nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lembra que a gente falou lá que vai ter um demonstrativo específico das medidas de compensação das renúncias de receitas? E da mesma forma, a gente também tem um demonstrativo na nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias desse aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado. Então, ou seja, aqui você está vendo que é uma interligação tanto do nosso planejamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias, quanto também da nossa Lei Orçamentária Anual. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando esses dois demonstrativos, a compensação de renúncia de receita e o aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado, que a gente já colocou na LDO e a gente está repetindo aqui na nossa lei orçamentária anual para demonstrar essa compatibilidade. E aqui então, pessoal, depois dessa breve introdução da nossa lei orçamentária anual, a gente vai fazer algumas questões.
A lei orçamentária anual deve explicitar, quando houver, as medidas de compensação à renúncia de receitas que serão adotadas. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item está certinho, né, pessoal? Exatamente isso. Esse anexo de compensação vai estar tanto na nossa lei de diretrizes orçamentárias, quanto também na nossa lei orçamentária anual. A compatibilidade entre a programação orçamentária e os objetivos e as metas apresentados no anexo de metas fiscais deve ser demonstrado em anexo da lei orçamentária anual. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Mais uma vez também, o item está certíssimo na nossa questão. A lei orçamentária anual deverá conter medidas para a compensação das renúncias de receitas efetivadas. E aí, pessoal, o item mais uma vez está certo ou está errado? Está certinho também, né? Praticamente aqui todos os itens tiveram certos nessa parte da nossa lei orçamentária anual. E agora então a gente vai continuar a nossa LOA e agora a gente vai falar da reserva de contingência. Vamos lá, pessoal. Lei orçamentária anual, reserva de contingência. Então a nossa lei orçamentária anual conterá reserva de contingência. Então vamos colocar aqui, deixa eu colocar aqui a caneta, conterá a nossa reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, destinado ao... Aqui a gente tinha a linha A que foi vetada, e por último a gente tem a linha B, atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. E agora então a gente vai tentar entender como é que funciona essa nossa reserva de contingência. Mas antes de tudo, pessoal, lembra que a gente falou do anexo de riscos fiscais da nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias? Naquele momento, o que a gente fazia? Um panorama geral das finanças do Estado e o que poderia vir de algum risco, ou então evento fiscal imprevisto, que poderia colocar em risco o quê? Todas essas questões das nossas metas fiscais, principalmente a receita e despesa. Então, naquele momento, a gente já previu quais seriam então esses riscos e também as medidas que a gente poderia fazer caso esses riscos se concretizassem. E uma das importantes medidas que a gente pode tomar é exatamente a utilização da nossa reserva de contingência. Então, pensa da seguinte forma. Então, sabe aquele dinheiro que você deixa ali guardado para qualquer emergência? Exatamente essa reserva de contingência que tem aqui agora no âmbito do Estado. Então, por exemplo, como é que a gente vai fazer? Então, principalmente com base no nosso anexo de riscos fiscais, o que a gente faz? Um verdadeiro panorama. A gente vê tudo que pode dar errado no Estado. E principalmente com base nesses riscos fiscais, esse anexo, a gente verifica principalmente alguns valores financeiros que a gente pode colocar ali para, se acontecer alguma coisa, a gente já resguardar um pouco o Estado. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai fazer esse panorama, e lembra que esse anexo está onde? Nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, nossa LDO. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou analisar principalmente o anexo de riscos fiscais, mas além desse anexo de riscos fiscais, a minha lei de diretrizes orçamentárias ela pode também dar outro panorama de como é que eu posso utilizar essa minha reserva de contingência. Então, não só com base nesse anexo de riscos fiscais, mas também em outras disposições da minha LDO, que vai dar um verdadeiro panorama de como é que vai ser estruturada essa minha reserva de contingência. Então, por exemplo, a minha LDO vai falar o seguinte, olha, tendo com base esses riscos fiscais, tendo com base outros assuntos importantes, qualquer problema que pode acontecer, eu vou definir aqui que mais ou menos 2% da minha receita corrente líquida, lembra que a gente estudou ali nas aulas iniciais? Falou o seguinte, olha, tendo em vista, né, todos esses problemas que podem vir a acontecer no Estado, eu vou reservar 2% no orçamento futuro para cobrir eventuais déficits, né, eventuais riscos que podem acontecer no Estado. Mas também aqui, por exemplo, a LDO, de forma anterior, ela poderia falar muitas vezes assim, ó, olha, no lugar de ser 2%, eu só quero 1% da RCL como o montante da minha reserva de contingência. E outros estados podem falar o seguinte, não, olha, nem 2% é suficiente, eu quero, na verdade, 5% da minha receita corrente líquida que eu vou guardar para fins de reserva de contingência. Mas quem vai definir isso, pessoal, é um momento anterior na minha o quê? Minha LDO. Então, a LDO que já vai definir todo esse montante, a forma de utilização, principalmente com base em todo o panorama que ela fez. Então, quando chegar na minha lei orçamentária anual, eu já vou colocar aquele montante que já foi previamente definido com base em toda a sistemática das finanças públicas. Então, é isso que vai acontecer. Então, vamos lá. Vamos ler de novo. O artigo 5º, inciso 3º. Então, minha lei orçamentária anual conterá reserva de contingência, ou seja, igual isso que a gente falou. Já na LOA, já vai ter o valor certinho, mas sempre com base naquilo que a nossa lei de diretrizes orçamentárias informou.
cuja forma de utilização e montante vai ser definido com base na minha receita corrente líquida, exatamente isso, né, que a gente coloca o percentual em cima da receita corrente líquida, e serão estabelecidos na nossa lei de diretrizes orçamentárias, e vai ser essa destinação aqui, atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Então, agora a gente vai continuar a nossa parte da lei orçamentária anual, falando então das questões. A denominada reserva de contingência, de acordo com a disciplina estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal, corresponde a montante destinado a fazer frente a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, definido com base na receita corrente líquida, na forma estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa última que contempla também o anexo de riscos fiscais. E aí, pessoal, o item está certo ou errado? O item está certíssimo, né, pessoal? E a gente pegou aqui uma questão de procurador do Estado de São Paulo. Então aqui a gente observa, pessoal, essa lei de responsabilidade fiscal, ela cai tanto em concursos, principalmente que cai em direito financeiro, quanto também que cai em administração financeira orçamentária. A lei do plano plurianual conterá uma reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. E aí, pessoal, o que você acha? Tá errado, né? Por quê? A reserva de contingência, ela consta de onde? Na nossa lei orçamentária anual, não consta do nosso plano plurianual. Então, rememorando aqui, a nossa reserva de contingência, todos os critérios gerais delas, o montante, ele é definido onde? Na nossa lei de diretrizes orçamentárias. O que vai ter na LOA? É exatamente o valor financeiro. Então, por exemplo, dentro da programação da reserva, então você vai ter lá, por exemplo, 150 milhões, por exemplo, para você poder utilizar como reserva de contingência. Mas lembrando, pessoal, toda receita e despesa, o orçamento do Estado está previsto onde? Na nossa lei orçamentária anual. A nossa lei de diretrizes orçamentárias, ela só vai dar um breve panorama e também colocar as circunstâncias em que você pode utilizar a reserva de contingência. E agora a gente vai avançar para mais um ponto da nossa lei orçamentária anual. A gente vai falar agora da dívida pública. Então a gente está falando ainda no artigo 5º, parágrafo 1º. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e as receitas que as atenderão constarão da nossa lei orçamentária anual. A gente já falou anteriormente qual a diferença de dívida mobiliária e contratual, mas acho que de uma forma bem resumida, a dívida mobiliária são praticamente os títulos públicos. Então, por exemplo, o mais famoso é o título do Tesouro Direto. Então, por exemplo, você vai lá e empresta dinheiro para o Estado. Ou seja, você compra um título e esse título está falando o seguinte, olha, você está emprestando dinheiro para o Estado e futuramente o Estado vai ter que te devolver esse dinheiro que pegou emprestado com alguns juros. Então é praticamente isso a nossa dívida pública imobiliária, são títulos públicos. E já contratual é principalmente quando a gente faz um empréstimo junto a um banco, um organismo internacional principalmente. Então é a União Federal, por exemplo, pegando empréstimo junto, por exemplo, ao FMI, ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, quando o Estado, por exemplo, pega o recurso com o BNDES, com a Caixa Econômica, Banco do Brasil, enfim, isso que é o contratual. E já a questão da dívida mobiliária é principalmente quando você emite título público. Então, pessoal, todas as despesas relativas à dívida pública e também todas as receitas tem que estar constando onde? Da nossa lei orçamentária anual. Então é praticamente isso para deixar bem claro que tudo que envolver dívida, eu não posso ali esconder um orçamento, uma receita, uma despesa, porque muitas das vezes a receita e a despesa se anula, principalmente aqui na questão do refinanciamento da dívida pública. O que é isso, pessoal? Muitas das vezes está vencendo uma dívida minha nesse mês. Vamos supor, está vencendo 100 milhões de reais para pagar esse mês. O que eu faço? Eu pego uma nova dívida de 100 milhões e pago essa dívida anterior. Então esse que é o refinanciamento. Você concorda, pessoal, que como tinha uma despesa de 100 milhões e entrou uma nova receita, esse refinanciamento de 100 milhões, muitas vezes você poderia falar, não, nem vou colocar no orçamento, sendo que só foi um refinanciamento. Então isso você não pode fazer. Você tem que demonstrar muito bem aquilo que tem despesa do período, aquilo que é receita do período e também aquilo que é refinanciamento. O que acontece? Atualmente o Brasil está numa crescente escalada de endividamento. Então cada vez mais tem que ficar claro o que é um refinanciamento e todos os custos, receitas e despesas relacionados a essa dívida pública, principalmente da União. E aqui para deixar mais claro ainda em relação a esse refinanciamento, está falando que vai ter que constar separadamente na minha lei orçamentária e nas de crédito adicional. Então aqui, pessoal, o que a gente está falando? Esse refinanciamento, o que é? Lembra quando eu falei? Venci uma dívida, então, por exemplo, está vencendo 100 milhões. 100 milhões, vamos supor aqui, em maio de 2025. Se eu peguei, o que é o refinanciamento? Aqui era uma despesa.
eu teria que pagar, mas eu não tenho dinheiro, ou então prefiro postergar essa dívida, eu vou lá e coloco o refinanciamento. Eu pego mais dinheiro emprestado nesse mesmo valor, 100 milhões, também no vencimento, ali, né, 5 de 2025. O que eu tenho que fazer agora? Toda essa questão aqui do refinanciamento, eu tenho que deixar bem claro. Então isso daqui não pode entrar no bolo geral dessas minhas alterações orçamentárias. Muitas vezes, quando você faz uma alteração orçamentária, fica tudo junto dentro de um mesmo crédito, né, dentro de uma mesma despesa. Então muitas das vezes, quando eu faço essas alterações orçamentárias, que não seja esse refinanciamento da dívida, muitas vezes eu posso fazer de uma forma unificada, mas já nesse caso do refinanciamento da dívida, eu tenho que deixar bem discriminado o que se trata desse refinanciamento da dívida. O que ele significa o refinanciamento? Eu deveria estar pagando agora, mas muitas vezes por insuficiência de caixa, ou então até por política mesmo, eu prefiro fazer o quê? Essa rolagem da dívida que a gente chama. Então isso daí tem que tomar muito cuidado e tem que deixar bem claro nas nossas, tanto na minha lei orçamentária anual, quanto também nesses meus créditos adicionais. E aqui a gente também, por último, para finalizar a nossa parte da lei orçamentária anual, a gente vem falando que a atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preço previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou em legislação específica. E agora então, pessoal, vamos tentar traduzir esse artigo. Vamos lá, pessoal. Lembra que eu falei para vocês? A gente está falando aqui de uma dívida pública refinanciada, dívida mobiliária refinanciada, que é praticamente o principal que a gente tem aqui da nossa dívida. A parte contratual, ela não é tão grande quanto principalmente a nossa dívida mobiliária, que aqui engloba os nossos títulos públicos. O que vai acontecer? Lembra que eu falei para vocês que estava vencendo ali 100 milhões de reais em maio, por exemplo, de 2025. O que pode acontecer? Os credores podem me falar, olha, eu sei que está vencendo ali 100 milhões de reais. O que eu vou fazer? Para eu refinanciar, para eu dar mais dinheiro para o Estado, eu vou cobrar aqui não só juros, mas como também a atualização monetária de forma exorbitante. Vou colocar efetivamente ali a faca no pescoço do Estado. E aqui é exatamente uma vedação legal para você não poder fazer isso. O que está acontecendo aqui? Na minha atualização monetária, o que seria a atualização monetária, pessoal? Quando eu pego uma dívida, vamos supor, peguei 1.000 de dívida. A minha atualização monetária são praticamente duas questões que você incide em cima de uma dívida. É tanto a atualização monetária, que a gente colocar aqui como AM, quanto também os juros. A atualização monetária é praticamente para você manter o poder aquisitivo da moeda. Então, praticamente você não está aumentando ali, não está tendo juro real, não está tendo ganho. Então, por exemplo, é o que a gente vê IPCA, IGPM, enfim, vários índices para você corrigir apenas o valor do dinheiro. E já os juros, ou seja, aquilo que efetivamente você ganha tendo emprestado esse recurso. Então, normalmente, para você ter um ganho real mesmo, você tem que ter, além dessa atualização monetária, você tem que ter mais uns juros para conseguir, então, ter um retorno real, ou seja, acima da inflação, acima de uma mera correção da moeda. No entanto, pessoal, a atualização monetária, dependendo do índice que você usa, o IPCA, o IGPM ou algum outro, isso daí pode representar mais que um ganho real. Porque esses índices, normalmente, eles calculam determinados segmentos e a inflação daquele segmento. Você tem um INCC, por exemplo, que corrige a construção civil. Você não pode pegar esse índice e colocar, por exemplo, num contrato de aluguel, que não tem nada a ver. Normalmente é utilizado o IGPM. Então aqui, pessoal, para você não utilizar essa atualização monetária de forma totalmente desproporcional, a nossa lei de diretrizes orçamentárias ou então uma legislação específica fala o seguinte, olha, o máximo que você vai poder colocar como atualização monetária é exatamente esse índice que está previsto na minha lei de diretrizes orçamentárias ou então na legislação específica. Então é praticamente isso que a gente tinha que falar sobre a nossa lei orçamentária anual. E vamos então fazer algumas questões. No projeto da lei orçamentária anual, devem constar todas as despesas relativas à dívida pública, excetuado os juros devidos. E aí, pessoal, o item está certo ou errado? O item está errado, né? Tem que estar tanto o principal quanto os juros, despesa e receita. Enfim, tudo que envolver dívida pública tem que estar aqui. E olha só, pessoal, essa é uma questão normalmente mais operacional que cairia mais para concurso, principalmente que pediria administração financeira orçamentária. No entanto, aqui foi cobrado principalmente uma prova que cobra direito financeiro. Então, pessoal, aqui praticamente as bancas, o que elas vêm fazendo, independente se é um concurso de administração financeira orçamentária, mais na área administrativa, mais na área principalmente de contabilidade, elas não querem saber. Mesmo se cair direito financeiro, elas cobram a literalidade da norma.
Então é isso, pessoal. A gente finaliza nossa parte de lei orçamentária anual dentro da nossa lei de responsabilidade fiscal. Se tiver qualquer dúvida, não deixe de colocar aqui nos comentários. O comentário, pessoal, é fundamental para a gente continuar com o nosso projeto. E também, se gostou do vídeo, já dá aquele like. E no vídeo que vem a gente vai falar sobre programação orçamentária e financeira e o cronograma de desembolso. Eu te espero no próximo vídeo.